Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar a correção da atividade que foi trabalhada na aula passada. Então, inicialmente, vocês tiveram que ler uma reportagem, que é um texto informativo, como já vimos, tratando sobre o mesmo tema que trabalhamos na aula anterior, que foi sobre o vício em redes sociais. A diferença é que esse texto aqui, ele explora mais ainda alguns casos, né, exemplos de pessoas que lidam com o vício em redes sociais, que têm suas vidas afetadas por isso, e isso é comparado, inclusive, a pessoas que têm vício em drogas, como álcool e cigarro, dizendo que o vício é muito parecido no sentido de o tipo de destruição que ele pode provocar na vida da pessoa, né? Claro que, em menor e maior grau, há algumas diferenças. Em relação aos questionamentos propostos, foi trabalhado inicialmente com vocês algumas questões de vocabulário, que são muito importantes para vocês nessa etapa de ensino que vocês se encontram. Então, a primeira parte é o estudo de vocabulário. Vocabulário que é feito com base em inferências, ou seja, em levantamento de hipóteses do que vocês conseguem perceber pelo contexto. Na primeira questão, tem assim: leia atentamente os trechos retirados da reportagem lida, observando as palavras ou expressões negritadas. Em seguida, pinte, dentre os significados apresentados no verbete, somente aquele que for adequado ao contexto. A. Mas de uns tempos para cá, alguns dos membros do pequeno clube estavam ficando dispersos. Então, eu tenho a palavra dispersos. Se você não sabe o significado dessa palavra, você vai olhar para o contexto. Se estavam reunidos em uma mesa, conversando, e algumas pessoas, de repente, ficaram dispersas ou dispersos, de acordo com o contexto, o que significa? Dispersos é um adjetivo. Você tem três opções. Primeiro, vocês acham que disperso é estar desatento com o outro, é estar distante do celular ou estar desarrumado no grupo? De acordo com o contexto, só pode ser o quê? Desatento com o outro. Por quê? Distante do celular eles não estavam. Muito pelo contrário, estavam com o celular na mão. Desarrumado também não faz sentido. B. Puxa, Maria, dá um puladinho aqui. Deixa só eu voltar. B. O pedido mais incisivo veio de um time formado por 4 psiquiatras da Universidade de Atenas, na Grécia, que publicou um artigo na revista acadêmica European Psychiatry com uma descrição assustadora da rotina de uma paciente de 24 anos completamente viciada. Então, aqui eu tenho um incisivo, que é adjetivo, e aí tem os prováveis sentidos para a palavra incisivo. Então, o que é um pedido mais incisivo? É um pedido mais direto, mais importante ou mais forte? O que vocês marcaram aí? Incisivo. O que vocês marcaram? Forte, direto, um pedido mais importante? O que vocês acham? Então, o que é ser incisivo? É ser o quê? Mais o quê? Mais direto, né? Um pedido mais direto, né? Mais no sentido de ser um pedido mais objetivo. Então, é a primeira. Letra C. Entender as razões dessa compulsão em acessão é um desafio. Compulsão, ou seja, a pessoa está viciada em celular. O que é um vício, uma compulsão em ascensão? É um vício que está em queda, em ligação ou em elevação, de acordo com o contexto? De acordo com o contexto é o quê? É um vício ou compulsão que está em elevação, porque está justamente em crescimento. Se fosse em queda, o texto estaria falando que as pessoas estão menos viciadas, só que é o contrário. Então, só pode ser primeiro. Letra D. Cair no canto da sereia virtual é fácil e conveniente. O que é algo conveniente? É algo irresistível, incontrolável? É algo vantajoso, oportuno? É algo proveitoso o suficiente? O que é algo conveniente de acordo com o contexto? Então, marcou correto quem disse que conveniente é algo que vantajoso ou oportuno. Ou seja, é como se a pessoa se deixasse seduzir pelo celular porque é algo que para ela é vantajoso, é oportuno, né? Ela vai achar que está se dando bem de alguma forma. Então, essa é a nossa correção das questões de vocabulário. Então, nessa etapa que vocês se encontram, a gente vai trabalhar bastante questões de inferência de vocabulário, para que vocês aprendam a inferir o significado das palavras e expressões apenas de acordo com o contexto. E qual é a orientação máxima que eu dou para vocês sobre isso? Que vocês cada vez mais pratiquem a leitura. Quando não entender o significado de uma palavra, que você escuta alguém falando, que você viu um texto, em uma conversa, em uma postagem, etc., que vocês tenham curiosidade de pesquisar, de entender o sentido dessas palavras, para que vocês aumentem, ampliem o vocabulário de vocês e segurança no emprego dessas palavras, certo?
Então, eu vou dar uma pausazinha nessa correção. Em outro momento, a gente retoma a correção da parte de interpretação de texto.